Hello, hello! Quase que a gente faz a transição e vocês iam ouvir um cara fazendo careta, mas não deu, aí não dá. Sejam todos bem-vindos para o nosso querido espaço executivo no divã. Vamos refletir hoje, fazer um compilado do Jogo Infinito. Eu acho que esse episódio vai ficar divertido, porque, cara, se vocês não pegaram a visão do Jogo Infinito até agora, a gente vai desenhar nesse episódio. E aí eu não sei mais o que falar. Hoje o episódio é sobre o farol, o seu farol. O que que é farol? Vamos falar de farol, não é isso? É isso aí. E nos bastidores já ri muito contigo aqui, viu, Felipe? Quem segue a gente no Instagram, viu? A gente está gravando hoje, esse episódio vai no ar na próxima semana, mas, cara, coisas que a tecnologia não substitui, coisas que a vida acontece nos bastidores. Então tá lá no Instagram. Vamos começar na reflexão hoje, Jogo Infinito. O que, sem a gente virar coach, esquece o que é no olhar da gestão e da liderança, o que que significa e representa o farol? O que que seria o farol dentro do olhar mais de gestão e liderança, pai? É interessante porque o farol orienta os navegadores, né? E o farol ele não compete com o sol, por exemplo, ele não compete com a lua. Ele tem o brilho dele e que o marinheiro se norteia por aquele brilho, por aquela direção. É o que é o papel do propósito, não é não, Filipão? Aí, o marinheiro ele se orienta pela luz do farol e na ótica, na analogia da gestão, quando a gente fala de farol, a gente está falando de propósito. Então, já começa a desenhar mentalmente aí, imaginando que você é um marinheiro, você está no barco e você tem também o farol que está orientando, brilhando, dando direção. E a gente vai agora mergulhar nessa analogia sobre o aspecto do propósito, sobre o aspecto do sentido que o propósito dá para nós que estamos navegando. Nesse tema, sentido, propósito, para a gente falar de Jogo Infinito e fechar também nessa última gravação, que para você ficou de mais significante, edificante no que rege isso, do aspecto do sentido? Como dar sentido para as nossas ações enquanto executivos e líderes? Como que a gente continua dando sentido? É interessante porque a gente falou em vários episódios e foi citado aí tanto Simon Sinek como Viktor Frankl, e três pontos é muito relevante ter isso bem gravado, bem registrado, anotado aí mesmo. É a questão do propósito, a questão dos princípios e a questão do legado. E fazendo essa analogia da navegação, muitas vezes você vai ter a orientação lá do farol quando você está aproximando da costa. Mas antes de aproximar da costa, né, se você tiver com a direção colocada pela bússola interna, que você guia pelas estrelas, vários navegadores na época que não tinha bússola se guiava pelas estrelas, né? Essa questão do rumo, né, que o princípio te dá no dia a dia, né? O princípio te baliza as suas ações. Os líderes, eles possuem as suas ações pautadas nesse princípio. E esse princípio tem a ver com a bússola interna, porque mesmo que o farol não esteja visível, ele te guia a partir dos princípios para você direcionar no rumo que você almeja. Até facilitar quando chegar o farol lá na costeira e falar: opa, ajuste aqui o leme, porque a direção está ali sendo dada, puxada por aquela luz do farol, né? E é interessante, fechando só essa parte do raciocínio, filhão, que todo esse caminho, todas essas ações pautadas pelo princípio, vai deixando um legado. Hum. É interessante porque o legado, ele não é o ponto de chegada, ele é o dia a dia. E o legado do líder, principalmente, é a ação coerente. A gente falou isso no episódio passado, Fala. inclusive.
Legado como ação coerente, a gente falou isso no episódio passado. A gente também falou, eu anotei aqui, sobre o propósito que puxa, que orienta, que direciona. E você trouxe hoje também um outro elemento que a gente falou de bússola interna, né? A bússola, né? A bússola como sendo o princípio. Então a gente tem o farol, sendo aquele que dá esse sentido que puxa, que é o propósito. A bússola, que seriam os princípios que norteiam no dia a dia, que dá sentido às nossas ações no dia a dia, mesmo a gente talvez não enxergando a luz do farol. E por último, você fala agora do legado, sendo que o legado nada mais é do que a gente navegando, a gente vai, o líder navegando e sendo coerente com seus princípios, com a luz, para o propósito onde está direcionando, ele vai deixando o legado a partir dessa coerência. Não é isso? É uma boa uma síntese dessa analogia que você está fazendo? Eu acredito que essa síntese constrói bem todo esse percurso que a gente fez ali ao longo dos episódios do Jogo Infinito. Aham. E um ponto que eu queria até destacar, porque ficou muito na moda essa história de coach e tal, e ficou muito chato, hein, gente? Porque eu atendi muitas pessoas, Felipe, que chegavam para mim e falavam assim: cara, eu não sei qual é o meu propósito, entendeu? E aí ficava assim, achando que era culpado de não saber qual era o propósito, alguma coisa. E eu sempre reforcei muito em 2017, na primeira versão do 7As, eu nem falei lá de propósito, eu falava de significado pessoal, de você ter um forte significado pessoal para suas ações. Isso são esses norteamentos que dá o princípio, tá certo? É o que eu falei, muitas vezes você pode não ter o farol ali da costa apontando o rumo, mas se você tiver com esse norte balizando os que são as suas ações através de princípios, tá tudo certo, né? Você consegue ter um dia com significado, que é isso que dá o verdadeiro sentido da vida. Porque o jogo é infinito, a gente tem que tomar cuidado para não confundir propósito com meta sendo um jogo finito. Não é isso, sabe? E a gente falou em vários episódios sobre isso, né? Inclusive falando sobre a questão dos recursos, das capacidades, das aptidões, enfim. Porque isso tudo tem a ver quando você detecta, quando você identifica com que você veio de fato realizar. Inclusive, no episódio passado, a gente explorou bastante sobre isso, né? Legal. Outra coisa que a gente explorou, quando o Simon Sinek, dentro do Jogo Infinito, ele fala do propósito justo, esse propósito que é coerente com o que você quer, que tenha significado pessoal, é daí que eu lembrei, tenha significado pessoal, que te faz levantar todo dia feliz, cheio de energia, com combustível para navegar nesse barco, com a bússola, rumo ao farol, ou então, rumo ao farol, que te orienta, que te puxa, e nessa navegação deixando legado, a gente fala desse propósito justo que Simon Sinek, na verdade, fala, que nada mais é do que algo que tenha relevância, que tenha significado pessoal para você, que te queira fazer levantar todos os dias. O que, quando eu te escuto falar, a imagem que eu tenho, na verdade, dois momentos. Não sei se faz sentido, eu queria te escutar sobre isso. É como se a gente tem um momento que tá meio caótico, o mar tá caótico, a vento, tá tudo muito agitado, e a gente só tem ali a nossa bússola, que são os nossos princípios para nos nortear ali nas decisões diárias, rumo ao farol, né? Que é um propósito que a gente escreve que deixa ali, eu vou chegar nesse propósito, essa é a luz que me orienta, mas às vezes eu não estou vendo a luz, mas os princípios vão me ajudar a passar por essa turbulência. Tem outro nome no mundo do barco ali, mas me fugiu. Mas aí eu também tenho Tempestade. tempestade. Boa, obrigado. Mas tem outro momento que eu estava viajando quando você foi falando. Será que tem também, se a gente está na nossa bússola interna, bem ancorado internamente, claro do nosso valor pessoal, do que a gente falou no episódio passado, do que o mundo espera de nós, se a gente está vivendo isso, o que o mundo espera de nós, será que a figura, a analogia não seria, na verdade, o farol? Ele está orientando e nós saímos do farol. É como se a gente está tão forte na luz do farol que a gente fala, cara, é isso que eu faço da minha vida. E você sai do farol com o seu barquinho rumo a uma descoberta de
entregar essa luz, ou entregar um valor para a sociedade através dos princípios e dos produtos da empresa e dos serviços da empresa. Enfim, o que eu estou tentando fazer uma analogia aqui, tem dois tempos, às vezes ali no tumulto, no furacão, a gente está usando a bússola mesmo, mas talvez se a empresa esteja no jogo infinito há mais tempo e imbuída dessa energia, desse propósito que a faz vibrar, será que uma empresa não pode levar esse seu propósito, esse seu objeto social para o mundo? E a analogia não seria então, estamos aqui no farol, o barco está saindo do farol, rumo a novos mercados, novos produtos, encontrando clientes que precisam dos produtos e serviços, mas que esse produto e esse serviço traga uma transformação, não sei se é a palavra é transformação, mas traga valor para as pessoas. Faz sentido, eu tenho o barco, está no meio da tempestade, mas eu também posso ser uma empresa que estou saindo do farol rumo a novos mercados. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi, mas eu queria, assim, Hum, dividir um pouco em etapas tá. esse ponto que você traz, porque eu acho bem importante, eu acho que essa analogia que a gente traz aí da navegação, então, é uma analogia muito feliz até, porque eu acho que simplifica bastante. Boa. Primeira coisa que a gente precisa perceber é que o farol está fora, tá certo? Hum, E ele tem vários pontos do continente. Você pode ter rumos distintos. Você pode ir para o leste, para o oeste, tá. né? E ele está fora na costeira, quando você está se aproximando do continente, ok? Por isso que eu brinco falando assim, galera, essa moda de coach de eu tenho que ter um propósito, se eu não achar o meu propósito, minha vida está sem sentido. Bobagem, hein? Bobagem. Se você der significado para os seus dias, isso vem da bússola interna. Hum, Isso vem dessas referências mais internas, que é aquela coisa de você buscar aquela paz interior, tá certo? Para onde você está indo, porque muitas vezes nesse mundo bunny, nesse mundo ansioso, tão confuso, às vezes a gente não sabe de fato, por algum momento a gente perde essa referência para onde a gente vai. Eu vejo muitas empresas, apesar de ter lá no contrato social, objeto social, meio perdido. Como é que eu vou de verdade executar esse objeto social, né? Isso é uma coisa interessante. Quando você traz essa questão desse caos, eu queria trazer uma referência que me veio aqui à mente agora, e inclusive a gente tem essa estrutura que eu chamo de método tsunami, um protocolo, na verdade, protocolo tsunami. E eu me baseei muito naquele tsunami lá da Indonésia, tá certo? Se vocês conhecem essa história, se não conhecem, vai lá para conhecer um pouquinho mais, porque ela espelha algo que a gente pode praticar no dia a dia, né? Um casal de médicos brasileiros não foram atingidos pelo tsunami, estavam naquele momento lá na costa. Mas qual a diferença deles para os demais que estavam lá na praia tomando sol? Eles estavam imersos no fundo do mar, mergulhando. E naquele momento que teve o tsunami, eles viram algum movimento diferente no fundo do mar, mas não sofreram aquele efeito, aquele impacto. E aí, nesse processo, quando eles voltaram à superfície, eles enxergaram todo o caos que ocorreu ali, onde aquela onda gigante varreu a costa, destruiu muita coisa. Fazendo um parênteses aqui, filhão, antes mesmo do tsunami varrer a costa com aquele desastre, vários animais pressentiram, anteciparam e foram para as áreas mais elevadas. O que eu quero falar com isso? Que quando a gente está nesse caos que você trouxe, o primeiro e mais importante movimento é assim: mergulha, vai para dentro, busca a bússola interna, busca esse centramento, essa sustentação. Na hora que você estiver internamente tranquilo, em paz, você pode emergir e olhar o que fazer com o que há de realidade naquele momento. No caso do tsunami, o que fazer com o que sobrou?
com que você tem condições ali de navegar e de se posicionar e de se encontrar o seu lugar naquele momento daquele caos, mas sem perder essa referência interna, essa tranquilidade, essa paz. Não sei se complicou ou, ou ficou mais simples. Não, complicou demais, ó. Eu já não sei nem, mas a gente tá nesse mar aí. Eu acho que. Bom, o mundo que a gente vive tem esses desafios, é por isso que a gente está tentando falar de várias formas. Eu acho que a gente está tentando brincando aqui do farol, é falar de várias formas. Que uma analogia visual, o barco que está no mar, que pode estar com tempestade, com tsunami, com avalanche, pode estar uma paz e flutuando. Os princípios dessa navegação é a bússola, o farol que orienta, que puxa, que a gente falou no episódio, é o propósito, sendo coerente a seus princípios e o seu propósito, deixa o legado. E isso tudo pode ser que seja o seu barco individual, navegando nesse caminho do mar da vida, ou pode ser a sua empresa, a empresa com todo mundo no navio, navegando. Cada um tem o seu papel, a sua função. A gente falou isso do organograma, das funções. Acho que a gente está tentando pintar, se você não pegou a visão, o jogo infinito, o framework, os detalhes que norteiam quem joga o jogo infinito. Lembre-se, o jogo infinito não tem chegada. O jogo de infinito, as regras podem mudar. O objetivo do jogo infinito é perpetuar o jogo, manter ele vivo. Tem vários jogos, são vários jogos tipo saúde, família, empresas com propósitos sociais, democracias. Eu não quero falar de democracia, senão confunde rápido. Mas eu quero falar de outra coisa. Pega a visão. Nós, enquanto empresários, estamos no jogo infinito e a gente está em uma busca constante. Por isso que o próximo modo que estamos pensando em falar, a gente ainda está decidindo, vai ser Kaizen. Kaizen fala disso, dessa melhora contínua. Mas o desenho que a gente queria fazer para finalizar bem finalizado o jogo infinito é isso. E aí agora vai um bônus. Se essa imagem toda que a gente pintou é o jogo infinito, para o barco ir para frente, ele tem que ter, se é um barco a vela, ele tem que ter vento. Se é um barco a combustão, ele tem que ter combustível. Se vocês pegaram o que existe de fato, que acontece, que mantém o combustível do barco caminhando para frente, a gente resumiu esse tempo todo e é verdade, é natural, tem que ser verdadeiro em uma palavra. O combustível do barco é se divertir, ser feliz, alegria, rir, sorrir. Esse é o combustível que vai manter a gente caminhando para frente. Mais desenhado do que isso, só se a gente chamar o Pablo Picasso. Não, Pablo Picasso não. Só a gente chamar Monet para pintar. Para a gente pintar essa imagem, esse desenho do jogo infinito, pai, e caminhar para uma reflexão bem. Se eu sou empresário, executivo, minha empresa já tem dezenas de funcionários e estou agora querendo criar, entrar no novo mercado, entrar na economia, continuar vivo, perpetuando, por onde que eu posso começar? Como sempre, você me colocou numa saia justa danada, mas, Felipe, filho, eu tenho pensado muito sobre isso. Eu acredito a cada dia que eu paro e reflito sobre isso. Se o propósito maior é você ter essa leveza, essa alegria, essa diversão, essa paz interna, essa paz interna. O que te dá essa paz interna no seu dia a dia? Esse dia me caiu uma ficha. Hum, Eu acho não, eu acredito nisso. Que a paz interna, ela vem a partir da coerência. Por que da coerência? Porque fica alinhado o que você quer, o seu propósito, o que você almeja, seus desejos, suas vontades e tal, com o que você faz. Porque toda vez
que você estiver realizando algo que não tiver coerente com o que você almeja, você pode até estar fazendo de forma automática. Isso acontece muitas vezes. Só que você vai ter lá dentro uma insatisfação, porque você percebe, inclusive no nível cerebral, Cerebral. cerebral, boa. Você consegue que você não mantém essa coerência, que você tem essa dissonância cognitiva. E toda vez que você mantém essa dissonância, que você não mantém essa coerência, você termina tendo uma insatisfação e muitas vezes sem ter consciência por que, que você está angustiado, insatisfeito e tal. Porque não tem significado, não tem propósito das suas atitudes, dos seus dias, e aí fica difícil acordar motivado. Fica difícil levar os dias com leveza, com alegria e com entusiasmo. Reparem bem, não é a circunstância, é o que você interpreta da circunstância. E aqui a gente trouxe o caso do Viktor Frankl, que ele acordava e despertava num campo de concentração, como prisioneiro. E mesmo assim, ele fez diferente. Ele fez cada dia valer a pena, ter um sentido para ele. E me recordo aqui, até para indicar quem ainda não viu, um filme que toca muito, que é A Vida é Bela. E também passa num campo de concentração. E como foi lindo e a mensagem daquele livro, hein? É um filme leve para se assistir assim, ó, antes de dormir, maravilhoso, para a gente fechar com muita leveza. Tá doido. Esse filme aí, não sei não. Tem uma caixinha de lenço aí do lado. No aspecto eu discuto como começar de forma simples, você falou coerência, certo? E aí você aprofundou para ajudar o líder a buscar sentido, o que faz sentido, mas você tem reiterado a palavra no dia a dia. Então, arroz e feijão, fazer o básico bem feito. Simples, começa dia a dia a estar coerente nas suas ações, com os seus desejos, com os seus princípios, com os seus objetivos, com o farol, com o propósito. Então, essa coerência. Então, quer começar hoje? Seja coerente. Não é isso? Eu estou perfeito, beleza. E aí, para um farol, a gente ficou pensando assim, cara, como é que a gente vai finalizar esse jogo infinito? Qual vai ser a prática? E aí, aqui vai, vamos lá. Daqui a pouco eu vou botar a tela da pausa, amassa a pau, mas vou fazer a pergunta e vou depois colocar a tela da pausa. A pergunta é: se o farol da sua vida, o farol da sua empresa, tivesse uma música tema, uma trilha sonora, que música seria? Pausa. Pausa para. Escuta, ó. Se sua empresa ou você, o farol da sua empresa, o farol da sua vida, tivesse uma música tema, uma trilha sonora, que trilha sonora seria essa? Vá. Hein? Será? Bolero de Ravel! Com a pureza da resposta das crianças. É a vida, É bonita e é bonita. o quê? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar na beleza de ser um eterno aprendiz. Eterno aprendiz. Eu sei que a vida é melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. É isso aí. Qual seria a trilha sonora do farol da sua empresa ou farol da sua vida? Esse farol que orienta, que traz energia, que traz diversão, que traz alegria, que é o combustível do barco que você navega com a bússola que você precisa usar, que são os seus princípios. Orientado pelo farol, deixando o legado a partir da coerência. Se a gente fosse começar hoje, simples, coerência. Qual é a trilha sonora do farol da sua vida?
pensem, reflitam, escrevam, escutem essa música todo dia. Lembrem, o jogo infinito é um jogo que tem o objetivo de continuar perpetuando, deixando legado. É um jogo divertido, leve, não é um jogo estressante. Vamos jogar o jogo infinito. Vamos ser felizes, vamos divertir. Depois compartilha, aqui a gente não... compartilha a trilha sonora, manda lá no nosso Instagram ou aqui no comentário qual é a trilha sonora. Eu quero ver, estou curioso para saber, mandem. Vamos finalizar o jogo infinito com o sábio Dr. Ricardo. O que você deixaria de últimas palavras do jogo infinito? Eu só sei que nada sei. Acabou! É isso aí. Eu só sei que nada sei. Como já diria o grande Sócrates. Então, nessas palavras, vamos seguir aprendendo, vamos seguir construindo juntos. Juntos podemos ir mais longe. Qual que é aquela frase, a outra frase que a gente falou da outra vez? Sozinho você pode ir mais rápido, mas só junto, em grupo, você chega mais longe. E tamo junto, vamos juntos para esse jogo mantendo vivo, que é o jogo infinito. É isso aí. Muito obrigado por apoiarem e assistirem o Executivo no Divã, esse espaço onde a gente vai refletindo e se divertindo. E até a próxima. Tamo junto.